Será que a gente pode considerar a Fórmula 1 como uma categoria global, mesmo ela não estando em todos os cantos do globo? Bom, eu acho que não. Bom, o último vídeo que eu postei, que foi o primeiro vídeo do canal, teve um bom recebimento, as pessoas gostaram, tivemos comentários. Já quero agradecer de antemão. Inclusive o tema desse vídeo de hoje. O tema desse vídeo. Gente, eu estou muito cansada. Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu acabei de chegar do trabalho, tô exausta. Vocês me perdoem. Vamos lá. O tema do vídeo de hoje vem, inclusive, de um dos comentários do último vídeo. E a gente vai falar hoje de Fórmula 1 na África, no continente africano. Vamos lá. Fórmula 1 e África não é uma história nova. A gente tinha a Fórmula 1 na África do Sul de 62 a 93, com uma pausa ali em 85 por conta do regime de apartheid na África do Sul. Bom, é um assunto delicado, é um momento histórico muito específico, então eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vou deixar aqui uma matéria que eu li no GE do Fred Sabino, que foi muito interessante, que ele contou, inclusive, como aconteceu esse GP de 85, esse último GP na África, antes da volta da Fórmula 1 em 92, se não me engano. E aí é muito interessante porque acontece um boicote, tem toda uma questão ali. E é legal pra gente ter esse momento histórico na cabeça também. Mas enfim, esse GP acontecia em Kyalami. Espero estar falando certo o nome do lugar. E aí aconteceu que nesse autódromo de Kyalami, que tinha toda uma estrutura, já tava ali da maneira correta pra rolar a corrida. Bom, em 85 a Fórmula 1 deixa a África por conta disso, do regime de apartheid, né? Existia ali um reconhecimento da comunidade internacional sobre o assunto. Então tava ficando feio, né? Assim, a gente conhece Fórmula 1, né, gente? Não só Fórmula 1, acho que outras categorias também. Na verdade, o automobilismo, né? Por ser um esporte de elite. E não de elite são os melhores, mas elite financeira, né? Por ser um esporte de elite, as pessoas estão sempre nem aí pro que tá acontecendo no mundo, né? Elas querem assistir o esporte e é isso, né? Financiar, ganhar dinheiro, nananã, e irem dormir tranquilamente em seus travesseiros de pluma. Mas exatamente por isso a gente percebe esses movimentos meio tardios, né? Da Fórmula 1 principalmente, né? A gente vê umas campanhas meio vazias, tipo We Race as One. E ao mesmo tempo a gente vê uma proibição de que o piloto não pode subir no pódio com uma camiseta de protesto, né? Então, assim, nesse sentido, em 85 aconteceu o GP da África do Sul, alguns pilotos boicotaram. Tá tudo nessa matéria que eu falei pra vocês, que eu vou deixar aqui. Alguns pilotos, algumas equipes boicotaram, isso tudo por conta desse reconhecimento que já estava acontecendo, né? O mundo já tinha essa noção de que o que estava rolando na África do Sul não era legal, né? Era fruto de um processo de colonização muito violento, muito perverso. E, bom, foi um momento aí dessa pausa. E é interessante a gente pensar que, exatamente por ser esse esporte de elite, né, enquanto essa situação toda estava acontecendo lá dentro do país, existia esse esporte de glamour, né, essa coisa toda do dinheiro acontecendo, então meio que dava uma legitimidade, né, pro que estava acontecendo, não sei, é só um pensamento que me ocorreu aqui. Depois dessa pausa, então, a Fórmula 1 volta em 92, corre em 92, 93, ali já existia um movimento pro fim do apartheid, né, acaba de vez ali em 94 e se inicia uma transição democrática, Nelson Mandela é libertado, né, porque tinha sido preso. E aí é um momento em que a Fórmula 1 vai embora de vez, né? E por uma série de coisas, assim, acho que por alguns motivos. Não só pelo que estava acontecendo dentro da África do Sul, mas por outros movimentos também, né? E a gente pode falar de alguns deles, assim. A gente percebe que o Bernie Ecclestone aí e companhia começa a focar em outros mercados, então vão mais pro Oriente Médio, pra Ásia. Então a gente vai perceber esse movimento com alguns outros GPs que vão surgir. Enfim, então Abu Dhabi, Bahrein, enfim. Todos esses movimentos vão acontecendo. E óbvio que a situação do país era uma situação também muito específica, né? Então a gente tem uma transição democrática que não acontece fácil. Existe uma instabilidade econômica no país que vai levar esse governo sul-africano, eu acredito, a tentar entender que será que a gente precisa focar em Fórmula 1 agora? Será que o nosso foco deveria ser
uma corrida, né? Porque assim, é uma grana, né? Então, acho que também não fazia sentido para aquele momento a África do Sul bancar uma situação dessa. E faltou interesse também, né? Como eu já disse, da organização de querer insistir, porque obviamente não existe só a África do Sul no continente africano. Então, dito isso, acaba aí o GP no continente africano e a gente vai voltar a ter essa discussão mais recentemente. Então, trazendo para os dias de hoje, o que a gente tem? A gente tem uma pressão, pelo menos é a minha percepção, tá? Como fã do Hamilton também. Existe essa pressão, né, de uma figura como ele, né? O Lewis fala abertamente sobre isso, de como é hipócrita que uma categoria se considere global e não seja global. Ter uma pessoa falando sobre isso, uma pessoa com um holofote tão grande quanto é o Hamilton, é importante, também joga luz nessa situação. Mas, mais do que isso, tem algumas outras questões, né? A gente pode pensar também a Liberty Media como proprietária da Fórmula 1 hoje, né? Com esses direitos de imagem, etc. Existe aí um objetivo mais forte de diversificação e de expansão também das coisas, né? Eu acho que a gente percebe isso com o Drive to Survive, por exemplo. Então, de alcançar um público diferente, um público mais jovem, diversificado, a gente querendo ou não, né? Porque vai ter gente que vai falar, ai, Drive to Survive, não sei quem, geração Drive to Survive, você sabe nada, já estão... Tudo bem, amores. Né? Paciência, gente. Não... Isso aqui é sobre dinheiro, né? Quando a gente pensa nos pormenores aí, né? No que interessa, de fato, pra Liberty Media e pra Fórmula 1 é dinheiro, e quanto mais público, melhor. Então, a Liberty Media ainda... como essa, até como o nome diz, né, com esses ideais talvez liberais aí de pra todos, né, que tem essa capa, né, de diversidade, de inclusão. Como eu já disse, né, tem a coisa toda do Erase as One, que na verdade não vai profundamente em nada, né, tem aquela profundidade ali de um pires, mas a ideia é que se expanda. Então faz todo sentido pra eles irem pra um outro mercado, um mercado novo, na situação atual de expansão e etc. Espero que esteja fazendo sentido. Tem isso, né? Os valores econômicos e políticos da Liberty Media são diferentes daqueles que vieram antes, né? Que eram os donos antes. Então, existe um posicionamento diferente. Basicamente é isso. Bom, ainda falando sobre isso do público jovem, é importante a gente destacar também que a África hoje tem um público muito jovem. Por características demográficas mesmo, né? A gente tem aí um problema de longevidade, então as pessoas não vivem tanto por lá. E falo isso com muita tristeza, né, gente? Não tô usando juízo de valor, nem nada nesse sentido, eu só tô trazendo uma informação. Mas exatamente porque a população vive menos, a taxa de natalidade é muito alta também. Então, por isso, vão ter mais jovens ali. Nada melhor pra Liberty Media do que um público jovem, negro, enfim, não só negro, né? Mas diverso, em geral. E que possa acessar esse porte de alguma forma, né? De uma forma ou de outra. Pra além disso, aí entrando mais aqui o que eu acho que é de fato o interesse principal, nos últimos anos a China tem investido muito no continente africano, né? Seja como credor, né, aí emprestando dinheiro, seja criando ferrovias, patrocinando portos, estradas, tudo tem acontecido esse movimento. Vou deixar aqui também uma matéria da BBC sobre isso, sobre o assunto. E não é pouco dinheiro não, gente, é na casa dos bilhões, assim, e não é tipo 1 bilhão, é coisa de 200 bilhões de dólares, tá? Então é muita grana que tem entrado e que de certa forma tem fortalecido o continente, assim, e trazido ele pro jogo mundial, né? Porque a gente sabe que a colonização no continente africano foi muito dolorosa e muito perversa no mundo inteiro, né, na verdade. Mas existe essa percepção de que, exatamente porque lá a coisa demorou um pouco mais, as independências vieram de uma forma muito difícil, enfim. Até outro dia, né, a gente tá falando de 94, né, pra ter acabado o apartheid na África do Sul. Então, e ainda assim, a gente sabe, no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a gente tem reflexos da colonização até hoje, né, isso é óbvio. Então imagina lá, em que o regime do apartheid, né, eu tô falando da África do Sul, mas nos outros países também, em que existe uma crueldade muito presente, assim, dos processos pós-colonização, eu acho que eu posso dizer assim. Enfim, então a África tem se colocado nesse lugar de tentar se colocar no mundo, se colocar como uma parte importante também, um continente que tem voz, um continente que tem poder, de certa forma. Nada melhor pra fazer isso do que ter dinheiro, né? E quando você recebe e encontra a maior potência do mundo te patrocinando, a coisa tende a ir pra frente, né? Então, isso é mais um ponto importante aí. Mais esse ponto.
Importante. Bom, enfim. Então, Kaya Lame se coloca também, de novo, como principal candidata a receber esse GP da África. Parece que vai ser ela mesmo. Parece que vai ser. E esse autódromo, né, já tá pronto, enfim. É necessário aí ter alguns ajustes e etc. Mas é o principal candidato, assim, até porque a África do Sul é a principal potência no continente africano, né? Então, seria a melhor opção. Mas a gente tem outros países interessados também. Então, eu ouvi falar de Marrocos. E o que eu tenho certeza é que Ruanda estava muito interessada nisso também. E o caso de Ruanda é muito interessante, a gente pode até rir disso, porque a Fórmula 1 se coloca em cada situação, né, gente? Enfim, Ruanda recebeu a premiação da FIA no ano passado, se não me engano. E nesse mesmo dia, eles basicamente se candidataram e falaram: a gente quer receber a corrida aqui, vamos trazer. Mas Ruanda está basicamente de rabo preso, né? Ruanda aí é acusada de patrocinar o grupo M23, que é um grupo aí paramilitar, polícia, um grupo terrorista, e tá acontecendo na República Democrática do Congo. É assim que Ruanda se candidatou, os responsáveis pelas relações internacionais da República Democrática do Congo enviaram uma cartinha ali pra Fórmula 1 e falaram: por favor, vão não, fica de boa, não vai pra Ruanda não, porque, né, o bagulho não tá legal. Existe aí esse confronto, né? Eu vou deixar também um podcast aqui que eu ouvi sobre o assunto, porque eu não sou especialista. Mas é muito interessante saber e se informar sobre isso. Isso porque Ruanda também passou por um período muito difícil nos anos 90. Houve um genocídio, uma coisa terrível, uma situação terrível que levou aos acontecimentos de hoje, né? Então acho que por isso que é tão importante a gente fazer um apanhado histórico, pensar no que veio antes, pra gente poder entender como que o mundo tá hoje. Então vou deixar aqui também esse podcast, que eu acho que é interessante, e dei uma pesquisada aí também sobre essa história e tudo isso que aconteceu em Ruanda. Eu tenho um vídeo muito legal e explicativo, eu falando do meu vídeo. Eu tenho um vídeo muito legal que eu fiz lá no meu Instagram, que eu indico também, que é sobre sports washing, que Ruanda é acusada também de fazer sports washing. E aí eu vou explicar aqui rapidinho, mas vão lá assistir o vídeo, que ele é bem explicativo também. Mas basicamente sports washing é quando um país, enfim, uma nação usa aí do esporte pra fazer essa lavagem de imagem, né? Pra parecer que eles são legais, que eles são progressistas, avançados, divertidos e etc. E Ruanda é acusada de fazer isso. Inclusive, vocês já devem ter visto, talvez, o patrocínio de Ruanda na blusa do Bayern de Munique, caso vocês assistam futebol, por exemplo. Então, eles têm feito esse movimento de turismo, de levar mais pessoas para visitar Ruanda. E são acusados de fazer esse movimento para esconder essa natureza bélica, essa natureza militar e desse patrocínio a grupos terroristas, né? Então, é importante tirem o vídeo que eu falei e se informarem sobre o assunto. Enfim, com esse problema todo, com essa coisa da carta e terem sido avisados sobre o assunto, aparentemente a Fórmula 1 fez esse movimento de retroceder com as relações com Ruanda e etc. E parece que vai ser Kaya Lame mesmo. Vamos ver. Eu espero que seja, porque é um ambiente pelo menos mais neutro ali nessa situação. E a Fórmula 1 não sabe se posicionar sobre nada, né? Vai se colocar numa situação dessa, pelo amor de Deus. Cuidem da vida de vocês. Bom, gente, o vídeo é isso. Tentei trazer o máximo de informação que eu pude, que ainda falta muita coisa pra conversar. Mas ao longo do tempo, com que as dúvidas forem surgindo, a gente vai trocando ideia, comentários, deixem tudo aí que vocês estiverem pensando. O que vocês acham? Vocês querem GP na África, no continente africano? Não querem? Acham que nada a ver? Se acham que nada a ver, se querem, se não querem, por quê? Vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Eu tô sempre respondendo todo mundo. E é isso, quero agradecer a galera que se inscreveu no canal. Se inscrevam, pra vocês receberem vídeo sempre. Eu não faço conteúdo muito em larga escala, assim, no movimento industrial, porque eu não tenho muito tempo pra isso também. Mas eu vou fazer o possível pra estar sempre aqui conversando sobre esses assuntos com vocês. E muito feliz que tem gente interessada em ouvir uma cientista social falar sobre automobilismo. É isso, beijo, abraço, até a próxima.